Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá pessoal, já estamos de volta com outra edição informativa do Mundial Telenotícias. Comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. Autoridades ucranianas afirmaram que tomaram o controle de parte da fronteira com a Rússia na região norte. Tropas russas se retiraram do local em direção ao sul. A Ucrânia anunciou que tropas recuperaram o controle de uma parte da fronteira com a Rússia na região de Kharkiv, segunda maior cidade do país e cenário de bombardeios constantes desde o início do conflito. 4 pessoas morreram em ataques com mísseis nas últimas 24 horas, 2 em um bombardeio contra um hospital em Severodonetsk, no leste, e 2 em Mykolaiv, no sul. Хлопці, Харків, 227 batalhão. Aos rapazes de Kharkiv, Batalhão 227, Brigada 127 da Defesa Territorial da Ucrânia. Agradeço muito a vocês em nome de todos os ucranianos, de todos, da minha família. Minha gratidão não tem fronteiras. Desejo saúde. Se cuidem, cuidem de suas famílias. Muito bem e obrigado a todos os soldados como vocês. Tudo será Ucrânia. Glória à Ucrânia. І всім таким, як ви, воїнам, дуже дякую. Все буде Україна. Слава Україні. Autoridades ucranianas afirmaram que tropas russas têm se deslocado da região de Kharkiv para o sul, em direção ao Donbass, após a contraofensiva da Ucrânia. Essa transferência teria ajudado no que os ucranianos celebram como uma expulsão das tropas russas. Um governador militar regional disse nesta segunda-feira que forças especiais ucranianas explodiram pontes ferroviárias mantidas pela Rússia. As pontes ficavam na região de Luhansk. A destruição das pontes faz parte dos esforços para retardar a ofensiva russa. Os militares ucranianos postaram um vídeo no Telegram mostrando a explosão. A informação não pôde ser imediatamente verificada de forma independente. As forças russas tentam há semanas tomar Severodonetsk, um local importante no Donbass, que fica fora do território que os separatistas mantiveram nos últimos anos. Os Estados Unidos tentarão facilitar a adesão da Finlândia à OTAN o mais rápido possível, foi o que disse o senador americano Mitch McConnell nesta segunda-feira em Helsinki. Falando em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente finlandês Sauli Niinisto, o líder da minoria no Senado disse esperar que o Congresso americano ratifique o pedido da Finlândia antes do recesso de agosto. McConnell está visitando a Finlândia junto com uma delegação de senadores do Partido Republicano, incluindo John Barrasso, Susan Collins e Jenny Cornyn. A delegação fez uma visita surpresa a Kiev no sábado. Questionado sobre as reservas da Turquia sobre a adesão da Finlândia, McConnell disse esperar que as preocupações do presidente turco Recep Tayyip Erdogan sejam resolvidas no devido tempo. E a Suécia anunciou nesta segunda-feira que vai solicitar a adesão à OTAN, um dia após a Finlândia seguir o mesmo caminho. Pouco antes, o presidente russo Vladimir Putin disse que as possíveis adesões não são uma ameaça, mas que Moscou vai responder à presença de infraestrutura militar. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela primeira-ministra Magdalena Andersson, destacando que isto significa uma nova era para o país escandinavo. Depois do debate do governo, tivemos uma reunião adicional e tomamos 2 decisões. A primeira é que o governo decidiu informar à OTAN que a Suécia quer se tornar um membro da aliança e que o embaixador sueco na OTAN vai apresentar esse pedido em breve.
O anúncio acontece um dia após a decisão no mesmo sentido da Finlândia. Os dois países demonstraram o desejo de apresentar as candidaturas de forma simultânea. Pouco antes da decisão sueca, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que seu país não considera os pedidos de adesão como uma ameaça, mas que a presença da infraestrutura militar pode provocar uma resposta de Moscou. O presidente russo Vladimir Putin disse nesta segunda-feira que as relações entre a Rússia e o Tajiquistão se desenvolvem ativamente. Falando em uma reunião com o presidente tajique Emomali Rahmon, Putin também observou que a situação na Europa continua difícil. Vladimir Putin começou a reunião perguntando ao presidente tajique o que fazer para aumentar a segurança. Rahmon disse que também queria discutir o progresso do programa de modernização das Forças Armadas dos dois países e a situação na fronteira tajique e afegã. A reunião de dois presidentes aconteceu antes da cúpula da Organização do Tratado de Segurança Coletiva em Moscou. A organização é uma aliança militar de vários ex-estados soviéticos. Putin recebeu outros líderes dos Estados-membros nesta segunda-feira. Eles comemoram o 30º aniversário da organização. E a guerra na Ucrânia já matou milhares de pessoas em bombardeios e ataques com mísseis desde que a Rússia invadiu o país em fevereiro. Mas um outro terror está acontecendo, muitas vezes silencioso, mas terrível também. Os estupros cometidos pelos soldados russos. Vika mostrou a uma equipe de TV britânica uma casa repleta de lixo e escombros. Ela disse que foi estuprada em um sofá por um soldado russo de 19 anos, a idade do filho dela. A mulher relatou que, apesar da pouca idade, o soldado russo era tão agressivo que ela teve sorte por sair viva da agressão sexual. Eu não sei, eles tomam Viagra ou talvez algumas drogas. Ele estava louco, graças a Deus ele não me matou e eu consegui escapar. Outra mulher, Natasha, falou com a reportagem da TV britânica por telefone da Áustria, para onde fugiu com o filho adolescente. Ela disse que também foi levada para a mesma casa e estuprada em um outro quarto no andar de cima, depois que o marido foi morto a tiros. A polícia ucraniana montou equipes especiais para investigar crimes sexuais cometidos por soldados russos. A vice-ministra do Interior, Katerina Pavlichenko, disse que mais de 10 casos estão sendo investigados. Quero dizer que este estupro é um tipo de arma em condições de guerra. Tomaremos o máximo de medidas para garantir que esses crimes sejam registrados e transferidos para instituições internacionais e considerados por um tribunal internacional. Міжнародні інституції і розглядалися під Міжнародним трибуналом. De acordo com as Nações Unidas, a violência sexual está sendo usada contra mulheres e meninas e também contra homens e meninos na Ucrânia desde a invasão russa. Na semana passada, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que está investigando alegações de violência sexual e verificou casos em todo o país. Bachelet expressou preocupação com as alegações de violência sexual que surgiram em áreas na região de Kiev, que anteriormente estavam sob o controle das Forças Armadas russas. A procuradora-geral ucraniana Irina Venediktova disse que há inquéritos sobre crimes de guerra contra 41 soldados russos por ações como bombardeio de infraestrutura civil, morte de civis, estupros e saques. A presidente grega Katerina Sakellaropoulou se encontrou com o colega vietnamita nesta segunda-feira. Katerina está em uma visita de 4 dias ao Vietnã para fortalecer as relações diplomáticas. A presidente grega visitou a capital, Hanoi, e manteve conversas com o presidente Nguyen Xuan Phuc. Durante uma coletiva de imprensa conjunta após a reunião, Sakellaropoulou
pediu aos países do Mediterrâneo que se abstenham de atos ilegais e desestabilizadores. Ela acrescentou que as nações da região devem contribuir com responsabilidade para resolver problemas e evitar conflitos. A Grécia e a Turquia estão envolvidas em uma disputa de décadas sobre fronteiras marítimas e direitos minerais no Mediterrâneo Oriental. Sakellaropoulou também condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, pontuando que a guerra está causando consequências globais. E agora vamos fazer uma pausa, é só 1 minuto e já voltamos. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, eu sou Júnia Cajazeiro de Médicos Sem Fronteiras e tenho uma mensagem urgente sobre o combate ao novo coronavírus. Temos muita experiência na luta contra epidemias como o ebola e o sarampo e já estamos na linha de frente contra a Covid-19. Atendemos quem precisa e muitos não têm acesso a cuidados de saúde e nem água para lavar as mãos. Há famílias inteiras que moram em barracas ou nas ruas e muitas pessoas que já sofrem de outras doenças. Precisamos de ajuda urgente para combater essa pandemia e salvar milhares de vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Um ataque aéreo russo atingiu a infraestrutura turística e provocou um incêndio na cidade ucraniana de Odessa nesta segunda-feira. E segundo o Comando Militar Regional, o bombardeio feriu uma criança e 2 adultos. Os militares ucranianos informaram também que equipes de emergência e investigadores já foram ao local para apurar os danos. A Câmara Municipal de Odessa divulgou imagens das consequências do ataque. Sirenes de ataque aéreo soaram na manhã inteira desta segunda-feira em Odessa, uma ocorrência frequente no cobiçado Porto do Mar Negro. Um ataque a tiros em uma igreja perto de Los Angeles, nos Estados Unidos, deixou muitas pessoas feridas com gravidade. A polícia ainda tenta entender a motivação do crime. Uma pessoa morreu e 4 ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros no domingo em uma igreja perto de Los Angeles, um dia depois de um atirador matar 10 pessoas em um supermercado no estado de Nova York. Todas as vítimas são de origem taiwanesa. Os fiéis participavam de uma refeição após o culto matinal, quando o atirador começou o ataque. Acreditamos que um grupo de fiéis deteve o atirador, lhe amarrou as pernas e confiscou 2 armas.
Este grupo mostrou um heroísmo excepcional, uma coragem para intervir e parar os suspeitos. Eles certamente preveniram mais ferimentos e fatalidades. Os investigadores ainda tentam determinar a motivação do ataque. O agressor, que não ficou ferido, seria um adulto de origem asiática na casa dos 60 anos. Tiroteios em massa são frequentes nos Estados Unidos, onde os esforços para regulamentar a posse de armas não conseguiram superar o poderoso lobby da indústria mesmo após os massacres. O primeiro voo comercial em 6 anos decolou da capital do Iêmen, controlada pelos rebeldes, nesta segunda-feira. O voo da transportadora nacional Yemen Airways tinha como destino a capital da Jordânia, Amman. Mais cedo, o avião havia chegado a Sanaá, da cidade portuária de Aden, no sul, para pegar os passageiros. O escritório de mídia Houthi disse que um voo de volta com 60 passageiros a bordo era esperado em Sanaá, de Amman, nesta segunda-feira. O voo faz parte do acordo real de 60 dias, mediado pela ONU, que o governo internacionalmente reconhecido e os rebeldes Houthis atingiram no mês passado. É o primeiro cessar-fogo nacional no Iêmen em 6 anos. O acordo de trégua prevê 2 voos comerciais por semana para a Jordânia e para o Egito. A guerra civil do Iêmen eclodiu em 2014, quando os Houthis tomaram a capital, Sanaá, e forçaram o governo ao exílio. Estudantes da prestigiosa Universidade de Pequim desafiaram as medidas restritivas contra a Covid-19 para protestar contra as restrições sanitárias impostas. A capital chinesa é cenário de rigorosas medidas de controle sanitário desde o início de maio, com testes de triagem quase diários e fortes incentivos ao trabalho de casa. Restaurantes e estabelecimentos comerciais não essenciais estão fechados, enquanto muitas residências foram colocadas em confinamento. Ainda que Pequim tenha registrado apenas 1.000 casos nas últimas semanas, o regime comunista continua comprometido com a política de tolerância zero contra a Covid, apresentada como sucesso diante das milhões de mortes registradas no resto do mundo. No entanto, mais de 300 estudantes confinados nos dormitórios há uma semana protestaram na noite de domingo dentro do campus de Wanliu. O estopim da manifestação foi a instalação de uma barreira que os impedia de sair dos dormitórios para pedir refeições. Autoridades universitárias prometeram permitir que os alunos fossem ao campus principal e à entrega de refeições. O descontentamento também é notável em Xangai, cidade mais populosa do país, cujos habitantes estão em quarentena desde o início de abril. Depois de superar 25.000 casos diários no mês passado, Xangai reduziu o número para menos de 1.000 nesta segunda. O transporte público de Xangai vai retornar gradualmente às operações a partir de 22 de maio. O serviço tinha sido suspenso devido ao surto de Covid-19 e o governo local anunciou a retomada nesta segunda-feira. A rede de metrô da cidade está fazendo testes em todas as instalações e equipamentos em preparação para a retomada do serviço. No domingo, os trabalhadores do metrô começaram a verificar o fornecimento de energia, sinais de comunicação e trilhos, além de realizar a desinfecção dos trens. Enquanto isso, um pequeno número de voos domésticos de saída está sendo retomado. Os passageiros que atendem aos requisitos de prevenção e controle de epidemias das cidades de destino podem voar para fora de Xangai. Quem entrar no aeroporto deverá apresentar resultado negativo do teste da Covid-19 obtido nas últimas 48 horas e passagens para voos com partida em até 48 horas. Os esforços da União Europeia para impor uma nova rodada de sanções contra a Rússia parecem ter parado nesta segunda-feira. Um pequeno grupo de países se opôs à proibição das importações de petróleo russo. A Comissão Europeia propôs um 6º pacote de sanções de guerra que inclui a proibição das importações de petróleo da Rússia. A presidente do colegiado, Ursula von der Leyen, garantiu na época que o acordo seria de todos, apesar de não ser fácil.
A Hungria é um dos vários países sem litoral que são altamente dependentes do petróleo russo, juntamente com a República Tcheca e a Eslováquia. A Bulgária também tem ressalvas às sanções. A Hungria obtém mais de 60% de seu petróleo da Rússia e 85% de seu gás natural. O impasse do petróleo levanta questões sobre se a União Europeia atingiu os limites de sua unidade nas sanções. O norte da Índia está sofrendo uma série de ondas de calor intensas, com temperaturas de até 49 graus Celsius na capital Nova Delhi. São as temperaturas mais altas em um mês de maio desde 1966. De acordo com o Departamento Meteorológico da Índia, a falta de chuva é uma das maiores razões para as temperaturas extremamente altas. As pessoas que trabalham ao ar livre estão sofrendo mais o impacto do calor. Muitos foram vistos nesta segunda-feira descansando do clima quente na sombra sob uma ponte ao lado do rio Yamuna. O calor é demais, estamos indefesos. Temos que tolerar o calor porque temos que nos alimentar. Temos que fazer esse trabalho para comer. O Departamento Meteorológico da Índia disse que nos últimos dias as temperaturas atingiram entre 48 e 49 graus Celsius. E agora mais um intervalozinho de 1 minuto e já voltamos. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, 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 deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, 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 diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O líder norte-coreano Kim Jong-un criticou as autoridades pela demora na entrega de medicamentos e mobilizou os militares para responder a um aumento nas infecções suspeitas de Covid-19. A Coreia do Norte luta para conter uma febre que supostamente matou dezenas e adoeceu quase 1 milhão de outras pessoas em 3 dias. As autoridades de saúde norte-coreanas disseram nesta segunda-feira que mais 8 pessoas morreram e mais de 392 mil apresentaram sintomas de febre. Isso eleva o número de mortos para 50 e doentes para mais de 1 milhão e 200 mil. É um salto acentuado de 6 mortos e 350 mil doentes relatados na sexta-feira passada, um dia depois que o país descobriu que um número não especificado de pessoas na capital Pyongyang testou positivo para a variante Ômicron. Kim concordou com uma reunião de seu Politburo no domingo, a terceira reunião deste tipo sobre a Covid-19 desde quinta-feira passada.
Durante a reunião de domingo, Kim criticou as autoridades do governo e da saúde pelo que ele retratou como uma resposta à pandemia mal feita. Ele disse também que os suprimentos de remédios não estão sendo distribuídos às farmácias a tempo por causa da atitude irresponsável de trabalho e falta de organização da pasta da saúde. A principal autoridade eclesiástica católica de Israel diz que o ataque da polícia aos enlutados durante o funeral de uma jornalista da Al Jazeera foi uma violação grave dos direitos humanos. O patriarca latino Pier Battista Pizzaballa fez os comentários em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira no Hospital San José, em Jerusalém. Pier Battista disse que o espancamento dos enlutados pela polícia enquanto carregavam o caixão de Sirin Abu Akleh foi um uso desproporcional da força que desrespeitou a Igreja Católica. Os comentários vieram enquanto israelenses e palestinos discutem sobre a investigação sobre o assassinato de Abu Akleh enquanto ela cobria um tiroteio em Jenin na quarta-feira. Uma equipe de pesquisa independente diz que há evidências de que as tropas israelenses dispararam a bala fatal. E voltando ao assunto da adesão à OTAN, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a possível adesão da Suécia e Finlândia pode gerar reações sim. E a declaração acontece no dia em que o parlamento sueco começou a debater a candidatura à Aliança Militar Atlântica. O parlamento sueco inicia nesta segunda-feira o debate sobre a possível candidatura à organização do Tratado do Atlântico Norte. O país e a Finlândia estudam aderir à OTAN, ideia que não agrada nada ao presidente russo Vladimir Putin. Finlândia, Suécia, gostaria de informar a vocês, caros colegas, que a Rússia não tem problema com esses estados. Uma expansão para esses países não representa uma ameaça direta para a Rússia. Mas a expansão da infraestrutura militar para esses territórios certamente provocará nossa resposta. Mais cedo, o Kremlin havia afirmado que a adesão da Finlândia e Suécia à OTAN, como reação à ofensiva russa na Ucrânia, não vai melhorar a segurança na Europa. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que este é um tema que preocupa Moscou e que o país vai observar com muito cuidado quais serão as consequências da adesão. Ele disse ainda que a segurança da Rússia deve ser garantida de forma absolutamente incondicional. Peskov observou que, em comparação com o que acontece na Ucrânia, a Rússia não tem disputas territoriais com a Finlândia e nem com a Suécia. Pouco antes, o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, afirmou que as candidaturas de Suécia e Finlândia para integrar a OTAN são um grave erro. A participação majoritária da Renault na montadora russa Avtovaz será vendida para uma entidade estatal. O anúncio foi feito pela empresa francesa nesta segunda-feira. A participação de 67,61% na Avtovaz irá para uma entidade do governo de pesquisa e desenvolvimento de automóveis e motores russos, enquanto a fábrica de Moscou será controlada pelo governo da cidade. A gigante automotiva francesa terá a opção de recomprar a participação nos próximos 6 anos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renovou nesta segunda-feira as ameaças de quebrar um acordo do Brexit com a União Europeia. Ele culpa o bloco por uma crise política que está bloqueando a formação de um novo governo na Irlanda do Norte. Antes de uma visita a Belfast, Johnson disse que haveria uma necessidade de agir se a União Europeia não concordar em revisar as regras comerciais pós-Brexit, conhecidas como Protocolo da Irlanda do Norte. Segundo Johnson, as regras desestabilizam o delicado equilíbrio político da Irlanda do Norte.
Simon Coveney, ministro irlandês de Relações Exteriores, disse que a Comissão Europeia e a Irlanda estão dispostas a acomodar as preocupações do Reino Unido, mas disse também que uma medida unilateral do governo britânico seria inaceitável. Isso porque violaria a lei internacional e causaria impasses e desafios legais. Uma inspeção de rotina e uma parcela das mercadorias acaba ficando para trás. A vida dos produtores e transportadores na Venezuela não está nada fácil no que diz respeito à distribuição de mercadorias. Eles dizem que estão sendo vítimas de extorsão policial. Esses produtores agrícolas venezuelanos vivem um martírio para transportar a colheita. Eles viajam todas as semanas de La Grita, no estado de Táchira, na fronteira com a Colômbia, a Caracas. Mas, ao longo do caminho, eles correm o risco de serem extorquidos pela polícia e militares. Passando por Puerto Cabello, eles nos detiveram por cerca de 2 horas. Os militares descobriram a nossa carga e tivemos uma briga com eles porque o veículo estava parado, o sol estava batendo na carga e tinha legumes dentro. Mas, um dia é da caça e o outro é do caçador. Muitos feirantes, como são conhecidos os que compram no campo e depois vendem nas cidades, dizem que foram obrigados a deixar parte de suas mercadorias em algum posto para continuar o caminho. Os feirantes têm de deixar alguma mercadoria em cada blitz. Dão aos policiais algum produto mais barato, como repolho ou alface. Muitos reclamam e dizem, não somos tartarugas, e exigem tomates ou batatas, as mercadorias mais caras do veículo. Especialistas em segurança concordam que a extorsão policial está relacionada aos baixos salários recebidos pelos funcionários, que por muito tempo não chegavam a $30. Atualmente, após um aumento de 1.700%, um oficial recém-formado na Polícia Nacional ganha o equivalente a $114. O Ministério Público e o governo anunciaram ações para eliminar os entraves nas rodovias, mas os transportadores e feirantes já veem essa prática como uma cultura. Existem militares que pensam ser deuses. Acho que eles querem te aborrecer mesmo, te fazer de tolo, entende? Bom, tem que passar pelos valentões, mas sim, você procura um caminho mais suave, com mais tranquilidade, porque quanto mais resistente você for, pior fica. Os únicos que têm o poder são eles. No estado de Táchira, as autoridades emitem um documento chamado protetorado, que serve como salvo-conduto. Mas, segundo os produtores, apenas as pessoas próximas ao governo têm acesso a ele, e isso implica o pagamento de entre 4% e 5% do valor da carga. Se não tem o protetorado, você é parado. Retiram toda a mercadoria, te fazem descer do veículo e depois subir novamente, porque não tem o documento de proteção. Segundo a Associação de Produtores Agrícolas, as propinas acabam refletindo no preço pago pelo consumidor, que pode ser 3 ou 4 vezes maior do que o valor pago no campo. Uma multidão se reuniu do lado de fora do Museu de Ciências da Universidade Nacional Autônoma do México na noite de domingo. Eles foram observar o eclipse lunar total. O raro evento astronômico começou por volta das 8h30 da noite de domingo, no horário local no México. As condições no céu estavam ideais para ver o eclipse. Estamos muito empolgados porque muito raramente você consegue ver o espetáculo que a natureza nos presenteia. O eclipse lunar total deste mês atingiu o pico por volta das 10h30 da noite, quando a famosa lua vermelha apareceu no céu. O próximo e último eclipse lunar total de 2022 acontecerá em 8 de novembro. E por aqui encerramos mais uma edição do Mundial Telenotícias. Eu sou Paulo Echevarria e nos vemos de novo na próxima. Forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.